O borderline, ele é um transtorno que ele é muito difícil de ter o diagnóstico, né? Ele é um transtorno que é muito confundível com outros transtornos, é um transtorno que tem um diagnóstico meio dúbio, não é tão claro quanto eu imagino a psicopatia. Como saber se eu sou borderline? Como que é o diagnóstico do borderline? Tá, então assim, na verdade, nenhum desses transtornos e transtornos de forma geral não são tão fáceis de diagnosticar, tá? A realidade é que demora anos para você ir percebendo um paciente e fazer uma boa anamnese de vários acontecimentos que vão colocando a pessoa nesse canto ou naquele canto. E por que eu estou falando isso? Muita gente que, por exemplo, é diagnosticado com depressão, descobre que isso tem a ver com, na verdade, uma neurodivergência não tratada. Então, a primeira predisposição para a depressão foi uma neurodivergência num ambiente torto, né? Então, borderline tem características específicas que eu vou mencionar daqui a pouco, mas é muito importante entender que a gente está se movendo distante dessa ideia de que essa categoria de transtorno não conversa com aquela categoria, que não conversa com aquela categoria. Na realidade, quando você percebe seres humanos, a gente percebe que essa pessoa tem uns traços que podem incluir uns traços daquele transtorno que é parecido, que pode incluir traços daquele outro transtorno. Então, isso acontece em várias áreas. Por exemplo, neurodivergentes, antigamente a gente achava autista tá para lá, TDAH tá para cá. Hoje nós sabemos que é extremamente comum uma pessoa autista ter traços ou diagnóstico de TDAH e uma pessoa TDAH ter traços ou diagnóstico de autismo, como pode envolver também superdotação, como pode envolver bipolaridade. No caso, por exemplo, de transtornos psicóticos, em vez de é transtorno esquizoafetivo ou esquizofrenia, nós entendemos que a pessoa pertence a um grupo que contém vários transtornos que envolvem sintomas psicóticos e ela pode ter uma mistureba de sintomas. No caso borderline pertence a um grupo de transtornos de personalidade que são muito estigmatizados, e eu estou aqui para a gente pensar sobre isso de uma forma diferente enquanto a gente se protege. A gente não pode romantizar. Então, o borderline pertence ao grupo B dos transtornos de personalidade, que inclui os narcisistas, os histriônicos e os antissociais. Também tem o grupo A e o C, e borderline, como esses outros transtornos, também podem ter traços do grupo A ou do C. E também, diante de gatilhos mais fortes, pode parecer que uma pessoa que tem um diagnóstico migra para outro. Mas o que está acontecendo é que uma parte da personalidade dela, diante de um forte gatilho, assume uma posição muito mais intensa numa tentativa de proteger a personalidade contra uma dor. Então, borderline costuma ter quais sintomas? Lembrando que é tudo misturado na prática, tá? Borderline é marcado, acima de tudo, por desregulação emocional, gatilho forte de abandono, um enorme vazio, dificuldade de regular a raiva, ok? Um senso de identidade instável. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala desregulação emocional, nós estamos falando sobre pessoas que têm um sistema neurológico muito sensível, de forma que quem está de fora vendo aquela reação pensa, nossa, que drama. Mas a pessoa internamente, de fato, está sentindo aquilo. Ela está sentindo uma resposta emocional que a sobrecarrega de tal forma que, quando ela tem esse gatilho, ela pode ter várias partes da personalidade que fazem coisas diferentes para lidar com essa intensidade absurda. Algumas pessoas borderline viram toda essa intensidade para si e podem se fazer mal. Então, algumas, não todas as pessoas borderline se cortam. Algumas, não todas as pessoas borderline começam a ter gatilhos de autodestruição, que pode ser com droga,
pode ser com comportamentos desenfreados e impulsivos. E algumas pessoas borderline externalizam esse comportamento. É como se uma parte da personalidade dela, ao se sentir profundamente injustiçada numa relação interpessoal, falasse: peraí que eu vou proteger a gente. E nesse estado de intensa raiva, a pessoa borderline que externaliza, nem todo borderline externaliza essa raiva. Alguns voltam só para si e alguns fazem as duas coisas. Mas nesse estado, para quem externaliza, a pessoa pune duramente quem está por perto. E quem está por perto não está entendendo a intensidade da resposta dela. Então, quem está por perto, da mesma forma que a pessoa borderline se sente injustiçada, pois ela sente tão intensamente o gatilho, a pessoa que está por perto também se sente injustiçada, porque eu não estou entendendo por que você está reagindo dessa forma tão intensa. Regulando muitos borderlines que não aprenderam a regular suas respostas emocionais, porque eles conseguem, com técnica, com terapia, eles conseguem muito mais do que eles acham que eles são capazes, tá? Com muito esforço, borderline vira toda essa intensidade para sua transformação e é capaz do nível de cura e recuperação que nem eles acreditam que eles são capazes de ter. É mesmo? Sim. É possível curar o borderline? Não, então? não é... Quando eu digo cura, eu usei a palavra cura, mas eu digo cura como um processo eterno. Não como a pessoa chega num ponto lá onde ela não tem mais as dinâmicas internas. Então, quando a gente fala sobre processo de cura ou tratamento, a gente está falando que a pessoa continua com dinâmicas internas que são a razão por trás dos comportamentos. Mas ela passa a ter uma presença de espírito tão forte que agora a parte da personalidade dela que toma conta de tudo isso não são mais as partes caóticas desreguladas, é a parte adulta. Então, ela tem a intensidade interna, ela tem o gatilho de abandono, ela tem a instabilidade na autoimagem, que vai mudando com o tempo, mas agora ela tem uma parte adulta que fala: não, peraí, eu aprendi a pausar antes de falar com a minha irmã, com minha mãe, com meu filho, com meu namorado, com minha namorada. Então, ela aprende nessa pausa a criar um espaço entre a reatividade, que acaba destruindo a ela, que pode ser homem, tá? Pode ser qualquer gênero aqui. E também a resposta que ela costuma ter, que acaba, criando ciclos de autossabotagem. Porque o que o borderline quer é um acolhimento, é uma compaixão, é que o outro entenda o seu mundo interno. E os comportamentos da pessoa border, quando ela está muito ativada, acabam afastando exatamente essas coisas que ela quer, né? Então, assim, é isso que eu queria falar para as pessoas. Eu queria que as pessoas separassem o conteúdo interno que todos nós temos, que ninguém pediu para ter. Ninguém pediu para ser borderline ou autista. Ninguém pediu para ter depressão. Ninguém pediu para ter as coisas internas que fazem a gente externalizar comportamentos que nos sabotam ou sabotam os outros. Mas eu quero que as pessoas entendam que aquilo que a vida nos deu, a gente não tem escolha. Mas a gente tem escolha com treino 1% ao dia, perdoando-se pelo resto. A gente tem a escolha de aprender a lidar com isso. Então, para pessoas que têm